Programa em Vista, Aprendendo com Quem Faz, inicia hoje um programa com um dos ícones aqui da cidade de Osasco, no tocante à saúde. Trata-se do Dr. Denir do Nascimento, que é diretor-presidente do Grupo Cruzeiro do Sul, que é um grupo relacionado à saúde. E aproveito para você que nos assiste de outras cidades, aí de todo o estado de São Paulo, as co-irmãs que nos retransmitem, nosso muito obrigado, e saiba, esse grupo é um dos grupos mais importantes no que se refere à saúde aqui da nossa cidade. Então, eu quero agradecer muito a presença do Dr. Denir e deixá-lo à vontade para batermos um papo gostoso aqui e falar de empreendedorismo, doutor. Eu também estou bastante lisonjeado do convite e estou à disposição de falar aquilo que a gente pouco sabe, mas aquilo com bastante carinho e o carinho que eu tenho por Osasco, eu tenho por vocês também. Fiquei bastante contente de vir, saber que Osasco tem uma estrutura de divulgação como a TV Osasco. Muito obrigado. Parabéns. Doutor, mas nos interessa muito saber aí para o jovem que nos assiste aí dos 8 aos 80, como é que foi o início da carreira de todos que vêm aqui, porque hoje o jovem, às vezes ele passa alguma dificuldade e dá vontade assim, de esmorecer. Então nós transmitimos, procuramos mostrar que todos nós passamos no início da carreira ou até depois, né? Passamos por alguns percalços que nós temos que passar por cima deles, né? Com certeza. E o senhor disse que nasceu no Tatuapé, na região da Penha, e trabalhava no quê, doutor, no início? Desde pequeno, eu trabalhei sempre em farmácia. Sim. Na farmácia do meu tio, e eu sempre quis ser médico, desde pequeno. Sim. E essa foi a consciência objetiva, com bastante sacrifício, porque eu sou de uma família humilde, simples, e nós chegamos onde cheguei. Graças a Deus, me formei, fiz a faculdade em Botucatu, uma faculdade de medicina do Estado, hoje que é a Unesp, uma das melhores faculdades do Brasil, e me formei lá e sou da segunda turma da faculdade, sou um dos pioneiros também lá, com muito sacrifício, e vim fazer minha especialização na Santa Casa de São Paulo. Como pediatra? Como pediatra, isso. Tá. E lá na Santa Casa, o Cavalieri, que foi o fundador do Grupo Cruzeiro do Sul, o nosso grupo foi fundado em 1965, certo? E desde lá ele vem sendo empreendendo muito. E o Cavalieri foi me procurar para que eu viesse para Osasco para tocar um pronto-socorro infantil que eles tinham iniciado e não tinha dado certo. E que me falaram, ele achou, eu fui indicado, que achou que podia dar certo. E larguei tudo e vim para Osasco, porque eu acreditei em Osasco. Mas, doutor, antes ainda de nós falarmos do grupo Cruzeiro do Sul, o senhor disse, né, que é de família humilde. Nasceu no Tatuapé e fez a faculdade em Botucatu. Eu acho que nesse meio tempo o senhor teve que fazer alguma coisa também, se virar com algum tipo de trabalho para poder bancar a faculdade. Mas não, a faculdade é pública? Pública. Ah, entendi. Era pública. Eu trabalhei sempre nas farmácias do meu tio, e tinha algumas regalias para poder ter tempo para estudar. Mas até então, até eu entrar na faculdade, foi o sustento. Assim. Mas aí esse meu tio e mais o meu pai bancaram um pouco o custeio da moradia em Botucatu, porque o estudo era gratuito. E é integral, né? Integral. Um curso de medicina é integral, continua sendo até hoje. É um curso de quanto tempo? 6 anos. 6 anos. 6 anos, com residência? Não, sem residência. Sem residência. Depois tem mais. Na minha época eram 2 anos só de residência. Hoje, no mínimo, 3 anos agora de residência. Tá, ok. Doutor, o porquê da escolha pela medicina? Eu disse, já trabalhava com farmácia, mas tem alguma característica em especial na sua personalidade? Que, eu gostaria de salvar o mundo, gostaria de curar. O que motivou o senhor a medicina? Acho que fica difícil explicar, porque desde os 8, 9 anos de idade,
Eu sempre achei que eu queria ser médico, porque eu sempre, quando via alguém machucado, eu sempre gostaria de socorrê-lo, lavar aquele local machucado, aquele negócio. Sempre tive esse ímpeto. Então, talvez seja isso com que o médico precisa ter esse dom, porque você está mitigando aquele que está em desvantagem. É quase um sacerdócio, né? É um sacerdócio. É quase um sacerdócio. Mas a vinda, o senhor, o grupo foi fundado em 65, mas o senhor me dizia agora há pouco que a sua vinda, o senhor estava na Santa Casa de São Paulo, foi na década de 70 já. 70 eu fui chamado, fui procurado pelo Cavalieri para eu tocar um pronto-socorro infantil, que a turma que tinha iniciado desistiu. Achava que não dava certo, tal, e ele tinha certeza que comigo dava certo. Não sei por que ele teve esse feeling. Aí, ele teve um bom presságio, porque sim, deu certo. Aí nós viemos. E nessa época eles tinham alugado a antiga maternidade do Dr. Cury, ali na Pedro Fioretti, e o local do pronto-socorro infantil. Nós começamos lá. E olha, foi um sucesso total. Graças a Deus foi um sucesso. Aliás, aproveitar e mandar um grande abraço para o Dr. Cury, para os Cury de uma maneira geral, né? A minha filha nasceu nessa maternidade, a Paula, né? Já tem 27 anos, então faz tempo já. Aliás, 26, ela vai brigar comigo se assistir o programa, viu, doutor? Mas isso foi o início. E em 1972, o Cavalieri teve a ideia de nós começarmos a fazer uma operadora de plano de saúde. Sim, sim. Então, começamos com plano individual, não empresarial, somente individual naquela época. E hoje nós temos uma operadora com 70 mil vidas, que abrange bastante toda essa região, e a nossa operadora é intermunicipal. São só os municípios abrangentes aqui, Taboão da Serra, Carapicuíba, obviamente Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Cotia. Sim. Essas cidades, para você que nos assiste de outras regiões, Osasco, caro telespectador, é um polo de serviço, é um polo de comércio, é uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, mas que tem uma influência direta sobre outros 15 municípios aqui ao redor, e nós estamos falando praticamente de 4 milhões de pessoas. Por aí. Né? Então, isso que é legal, doutor Denis, nós entendermos como é que é o funcionamento da visão aí das pessoas que conseguem enxergar 30, 20, 30, 40 anos à frente, como é o caso do grupo, né? Mas sabe que isso, o ímpeto que você tem é automático, você prevê que aquilo que vai acontecer. Tanto é que quando eu vim para Osasco, o sucesso do pronto-socorro infantil foi tão grande que nós pensamos em fazer só um hospital infantil. Entendi. Eu não aceitei na época, eu falei, não é isso que precisa. Porque a gente sabia que nos anos 70 ainda, a internação em criança era muito grande. Nós tínhamos em São Paulo, na cidade de São Paulo, criança com desnutrição. Hoje já não tem mais, nem nas favelas nós não encontramos isso. Sim. Certo? Então eu falei para ele, não, vamos fazer um hospital geral, que é o mais objetivo. Então começamos com o hospital geral, na Avenida dos Autonomistas, foi feito com muito sacrifício. Você Sim. sabe que naquela época os empréstimos eram muito mais complicados. Mas, doutor, eu vou interrompê-lo um pouquinho, nós vamos fazer um pequeno intervalo e o nosso telespectador vai ficar esperando um pouquinho para continuar sabendo da história desse grande grupo de saúde aqui da nossa cidade. O Invista volta já já. Voltamos com o programa Invista, aprendendo com quem faz, falando hoje com um grande empreendedor aqui da nossa cidade, Dr. Denir do Nascimento,
que é diretor do Grupo Cruzeiro do Sul, aqui na cidade de Osasco, e com uma influência hoje grande também aqui na região, como o doutor Denir falou, na grande Osasco, né, doutor? Mas, doutor Denir, vamos falar um pouquinho também do trabalho, né? Do trabalho, do seu trabalho e do trabalho do Cruzeiro do Sul, que há 50 anos quase já salvou muitas vidas, já deu uma contribuição na saúde da cidade muito importante. Mas, antes disso, eu gostaria de saber uma coisa. O senhor falou no bloco passado sobre o médico, que o médico é uma vocação de cuidar das pessoas, é quase que um sacerdócio, né? Seria por esse motivo que tantos médicos acabam se envolvendo na política para ajudar? E a pergunta é a seguinte: o senhor já pensou em se envolver na política também, ou já se envolveu? Não, isso aconteceu em 1982. Sim. A convite do Francisco Rossi. Sim, nosso amigo, um abraço para ele. Ele convidou para eu ser secretário de saúde, se ele vencer. Então, trabalhamos para ele, sempre nós tivemos uma ligação muito grande com ele. E com isso daí, realmente, eu tinha um plano para a saúde, é isso que você falou. Isso, exatamente. Você tinha um plano de saúde, tinha um plano para umas creches, a minha ideia, fazer umas creches diferenciadas, certo? Então, ele gostou do meu plano e tal, eu falei, não, Denir, eu quero você. E, infelizmente, ele perdeu as eleições, o que eu acho que ele, com uma injustiça total, que naquela época teve 60 e poucos mil votos, né? E quem governou Osasco teve 29 mil votos. Sim, sim. Então, é uma coisa assim que marcou muito. Mas aí, não sei lá por que Cargas d'Água resolvi não mais participar. Que eu vi que eu não sei se essas coisas me decepcionam um pouco, né? Mas eu não quis mais saber de política. Porque você não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tocar uma empresa e ser político. Você tem que dissociar. Fazer uma opção. Uma opção. E a minha opção era ver a minha empresa como sempre com um orgulho que eu tenho dela, certo? Com o que a gente dedicava, porque nessa época, em 1980, 90, inclusive dava plantão, trabalhava como médico, além de ser diretor, tinha uma atividade bastante na área médica. Hoje eu só faço a parte administrativa, mas naquela época eu me dedicava de corpo e alma, tanto para a parte administrativa como para a parte médica. Para a sorte da nossa cidade, viu, doutor Denir? Porque não menosprezando a capacidade política, mas o que o senhor fez, o que o Grupo Cruzeiro do Sul fez e deixa registrado na cidade, talvez tenha sido muito mais importante que muitas atuações políticas pífias que nós vemos hoje no contexto da política nacional, estadual, municipal, em todos os níveis, né? É verdade. Mas que bom. E o grupo, ele iniciou pequeno, como o senhor disse, ali era um arrendado do Dr. Cury, a maternidade, depois fundou o pronto-socorro. Começou na rua Acará, a antiga rua Acará, que hoje é Eloy Cândido Lopes, 189. Sim. Ali começou tudo, foi a origem de tudo. Sim. É um prédio alugado, né? O Cavalieri, o Ronaldo e mais alguns médicos fizeram um tipo de um pronto-socorro, um pronto-atendimento. Ele começou, mas eles vieram com o intuito de atender acidente de trabalho e que justo naquela época aí o governo tomou conta e não pôde mais qualquer entidade privada fazer. E então eles perderam esse negócio, então eles focaram para atender a população. Sim. Sofreram muito nos 3 primeiros anos, mas depois, quando começou o grupo, as operadoras, que a gente chama de medicina de grupo, que nós tínhamos a atender a Interclínica, tinha a MESP, aí começamos a atender esses convênios, onde começou a crescer. E foi a época que eles alugaram a maternidade do Dr. Cury, em 1969,
porque havia necessidade de mais internação, uma maternidade maior, que nós tínhamos. Nós chegamos a fazer muitos partos nessa maternidade. Sim. E em 1970, o grupo, eles criaram um pronto-socorro infantil e não deu certo, sim, e foi me procurar e fazer como você acha que vai dar certo. E deu. Que bom. A gente veio e incrementou. Como eu voltei a falar, a área de saúde, nós sempre procuramos fazer o melhor. E graças a Deus o nome Cruzeiro do Sul era um nome bastante forte na cidade. É um nome bastante forte na cidade. Sem dúvida. Não só na cidade, em toda a região. Aliás, o grupo ele está também na cidade de Osasco, Itapevi. Itapevi, nós temos um hospital em Itapevi também. Hospital Itapevi. Certo? E estamos abarcando também ao redor de Itapevi também, para atendimento deles. É interessante que o senhor falou agora há pouco de medicina de grupo. Hoje o Cruzeiro do Sul ele tem Nós temos uma operadora. Uma operadora. Nós temos uma operadora. E é um número, telespectador, eu ouvi agora há pouco, são 70 mil vidas. É muita gente, doutor. Agora, na região, eu sei que vocês têm, o hospital, o grupo, tem uma atuação muito forte nas operadoras de transporte coletivo. Sim. Grande parte delas... Eu acho que mais de 95% são todos os nossos conveniados, todas as empresas de transporte coletivo da região. E o hospital deve ter algum diferencial para que isso aconteça, né? Eu acho que é o atendimento. É o atendimento. Né? Acho que é o atendimento. Atendimento, facilidade. Apesar que hoje o atendimento está ficando um pouco. Porque você tem uma ideia, nós fazemos uma média no nosso pronto-socorro, por dia, 800 consultas. 800 consultas entre adulto, criança, mulheres grávidas, gestantes, né? Mas gira em média em torno de 800 consultas. E algumas dessas consultas no pronto-socorro seria desnecessário. Entendi. Mas como que a gente vai triar isso? E a turma às vezes reclama que espera 2 horas, espera 1 hora, espera 3 horas. Depende do fluxo, né? Porque numa segunda-feira é um absurdo. Fica represado sábado e domingo. Então é isso daí que mas a gente consegue administrar isso, que não é fácil. Mas tem um foco muito grande para melhorar esse atendimento. Por isso que nós compramos do lado do hospital um prédio agora, faz uns 8 meses, e pusemos nosso centro médico e vamos fazer também um atendimento para fazer uma resolutividade boa para o paciente, para os nossos conveniados. Além disso, vocês têm também um laboratório de análise? Temos um laboratório de análise que nós fazemos uma média de 40 mil exames mês. 40 mil exames mês. Nossa, são números assim que a gente fica abismado. Mas, doutor Denir, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e vamos voltar já, continuar falando de trabalho do Grupo Cruzeiro do Sul e também dos projetos que tem em mente aí de expansão do grupo e expansão pessoal. O Invista volta já. Voltamos com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando com o Dr. Denir do Nascimento, diretor do Grupo Cruzeiro do Sul, que vem aqui nos ensinar como se faz. Aprendemos com quem faz. Dr. Denir, falamos já um pouco sobre as origens, trabalho. Eu queria saber
também do senhor. Agora, quais as novidades que o nosso telespectador, que muita gente que nos está assistindo faz parte aí dessas 70 mil vidas que o Grupo Cruzeiro do Sul administra nessa operadora, né? Saber que novidades o senhor tem alguma novidade para falar para os nossos telespectadores. A última novidade é, como eu já falei, há 8 meses, nós compramos um prédio do lado, um prédio que sempre foi nosso sonho ter, né? Um prédio na área de Nova Veneza Autonomista, fica a 60 metros do hospital. Sim. Por incrível que pareça, 15 anos que eu namorava aquele prédio. E esse ano surgiu a chance de nós comprarmos. Agora, eu sempre falo, comprar com dinheiro é fácil, dura é comprar sem dinheiro. Sim. E nós conseguimos comprá-lo à vista, fizemos um bom negócio. E ali nós vamos centralizar tudo. Um prédio de quase 2.000 metros quadrados de área construída. Certo. Ali nós praticamente vamos concentrar quase todas as nossas especialidades. E no primeiro andar, a novidade que nós vamos implantar agora, estamos fazendo um serviço de oncologia. Sim. Que vai ser um serviço bem de ponta, com um grupo bastante experiente na área, certo? Porque hoje em dia o câncer é uma doença que está tendo grande resolutividade. Certo. Então a gente acredita nisso daí, porque as drogas cada vez mais potentes, cada vez melhores, pelo menos se não cura, prolonga a vida do indivíduo, né? Sim, graças a Deus. Então esse daí essa é uma novidade tanto rápida que nós vamos fazer, provavelmente até fevereiro ou março estará pronta, certo? E vai ser um consultório bastante especializado e humanizado, isso é muito importante. É interessante até interromper o senhor nessa parte, porque o senhor falava da resolutividade, que de um plano que não é tão grande, vamos dizer, de saúde, um plano médio, que ele dá para o seu cliente, para o seu paciente, um atendimento mais humano, né? E aí o senhor falava com tanta propriedade que eu queria que o senhor repetisse para o nosso telespectador. Mas esse o que a gente gosta de fazer. Sim. Porque a pessoa que está doente, ele está sempre em desvantagem. Se você não o tratar com carinho, com dedicação, obviamente que ele vai se sentir pior. E pode a família e ele pode ficar mais revoltado. Então, você humanizando o atendimento é muito importante. Esse novo serviço de oncologia que nós vamos vai focar muito nisso, uma experiência, inclusive esse grupo tem muita experiência internacional. Eles têm uma unidade em Portugal e outra na Alemanha. Então é uma das coisas. Eu estou dando essa notícia em primeira mão para você. Poxa, que bom, certo? Que bom. Isso é uma coisa que bom que Osasco vai ter um centro, enfim, não é, doutor? Vamos fazer com bastante carinho, bastante dedicação esse grupo, esse centro oncológico que nós vamos ter. E futuramente nós vamos partir também para uma radioterapia em Osasco, que nós já temos um local adequado, mas esse exige mais detalhe, mais coisa, é muito demorado. Mas a gente também, porque em Osasco nós não temos serviço de radioterapia. Sim, tem tudo que se deslocar para quase a maioria para São Paulo. Para São Paulo. Né? E esse prédio que foi adquirido, que é um grande ganho para o hospital e para a população, ele já está em plena atividade? Todas as especialidades nossas estão lá, com exceção de pediatria e dermato e oftalmologia, mas o resto nós estamos lá. Porque as outras, agora nós só temos unidades próprias, certo? A não ser o centro administrativo, que ainda é alugado, mas o resto tudo é próprio nosso. Doutor, o senhor quando falava de um assunto, eu senti os seus olhos brilharem. Eu acho que ainda o senhor está contaminado com a pediatria, porque o senhor falou com tanto gosto da UTI, do berçário infantil, que eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que funciona, doutor. Eu acho que o nascer de uma criança, isso é um futuro. Tem tudo e você tem que tratá-la com bastante carinho, bastante amor, bastante dedicação. E eu sempre fiz isso, modéstia à parte, eu sempre fiz isso. E sempre eu tratei,
Mas em Osasco, a UTI neonatal, nessa região, a nossa UTI neonatal não deve a ninguém. É bem tocado, nós temos uma estrutura muito boa. Eu, obviamente, modéstia à parte, fui eu quem criei, mas ela hoje não é tocada por mim, mas por uma pessoa muito mais competente do que eu. Certo? Mas infelizmente tem uma UTI infantil que bastante resolutividade, e isso é um orgulho, modesta parte minha, mas do próprio grupo. É um orgulho e tem bastante conceito na região. Legal. Certo? Doutor, olha, nós estamos já nos encaminhando aí para o final do nosso programa, mas eu não poderia deixar de lembrar, eu conheci um dos diretores do hospital, e eu até como homenagem ao hospital gostaria de lembrá-lo, o Dr. Roque Amaral, que foi uma pessoa muito ativo, né? Em que momento que ele participou mais ativamente do hospital? O Roque do Amaral, ele começou comigo no pronto-socorro infantil. Quando eu assumi o pronto-socorro infantil, apareceu um professor de matemática procurando um emprego, porque dava aula só à noite, durante o dia não fazia nada. Sim. Eu falei assim, você tem noção de administração? Eu falei, eu não sei, a gente pode... E ele começou comigo no pronto-socorro infantil, na rua Herói Candidópolis, 189. Sim. E isso foi em fim de 1971. Sim, Fim de 1971 ele começou comigo, sim. E trabalhou com a gente, infelizmente, até 95, quando ele faleceu. Mas foi um rapaz muito dinâmico. Eu tenho um orgulho muito grande, porque ele cresceu junto com a gente e foi presidente da Associação dos Hospitais do Estado de São Paulo. Sim, eu lembro disso. Ele tinha um dinamismo e estava sendo... o planejamento dele era ser presidente da Federação Brasileira dos Hospitais. De tanto que ele chegou a conhecer. Tinha um curso de administração hospitalar muito bom. Que pena que não deu tempo, ele se foi aos 51 anos. Né? Né? Mas, doutor Denir, olha, estamos muito felizes com a sua presença aqui. Chegamos ao final do nosso programa e eu queria deixar os instantes finais aí para a sua despedida do nosso público. Paulo, muito obrigado de eu ter essa oportunidade de divulgar o meu grupo, né? Sim. Isso daí é um orgulho para a gente. Eu vivo isso muito, porque eu vivo muito a cidade, e muito a região, principalmente, certo? Sim. Nós sempre eu gosto demais, porque acho que o dia que eu não venho para Osasco, eu me sinto mal. Muito obrigado, Paulo, e parabéns pela TV Osasco. Fiquei bastante impressionado pelo espaço que você tem e o carinho como eu fui recebido aqui. Tá? Nós é que agradecemos, doutor, agradecemos o Grupo Cruzeiro do Sul, mas agradecemos em primeiro lugar a Deus, que nos permite sempre estar aqui falando com você. O Invista vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e continue na nossa programação, na sua TV local. Um grande abraço.